Olá, eu sou a Tabata Eu sou a e Rafaele. nós somos alunos do terceiro ano de Análises Químicas do Instituto Federal Campus Cascavel. E vamos apresentar o nosso projeto de desenvolvimento de compostos antimicrobianos de origem vegetal, onde fomos orientadas pelos professores Rodrigo Valdez e Lilian Orvati. Então, inicialmente, antes de falar sobre a obtenção dos extratos, nós precisamos caracterizá-los. A gente pode definir os extratos como algo retirado de uma matéria-prima utilizando algum tipo de solvente. Por exemplo, quando se faz um chá ou um café, você já está fazendo um extrato. E tudo isso é com a intenção de concentrar os seus componentes. Dentre as matérias-primas utilizadas estão as plantas medicinais. As plantas medicinais estão inseridas no nosso cotidiano desde sempre. Por isso, são empregas desde os primórdios na terapia de inúmeras enfermidades. Através disso, já é possível observar que essas plantas possuem atuação sobre os seres vivos, como, por exemplo, os micro-organismos. E dentro desses micro-organismos estão as bactérias, que vêm apresentando uma enorme resistência aos medicamentos comumente utilizados devido a essa utilização inadequada ou excessiva. Por isso, nosso trabalho se faz tão necessário em busca de novas metodologias na defesa contra essas bactérias. Vem daí a relevância do estudo, para que as propriedades naturais sejam usadas no controle desses patógenos e que assim seja propiciado um tratamento alternativo de fácil acesso e muito acessível para todos os públicos. Afinal, as plantas são de origem vegetal e não têm um custo tão alto quanto os remédios já comumente utilizados. Como objetivo geral do nosso trabalho, nós tivemos a obtenção de extratos vegetais e o teste da sua atividade antibacteriana. Dentro dos nossos propósitos específicos, é possível elencar a produção desses extratos hidroalcoólicos, o cálculo do seu rendimento percentual, a avaliação da sua atividade antibacteriana, para que assim nós pudéssemos comparar os resultados obtidos na nossa pesquisa com resultados previamente existentes dentro da literatura. Para a realização do trabalho, nós nos baseamos em alguns autores principais. Por exemplo, Marx, de 2005, que define o extrato vegetal como uma preparação obtida da extração dos princípios ativos das drogas vegetais por meio do uso de algum tipo de solvente. E segundo os autores Amoroso e Gelli, de 1988, as plantas medicinais são caracterizadas como toda e qualquer espécie vegetal que possui um valor de caráter terapêutico dentro de uma determinada comunidade. Para a realização do trabalho, nós utilizamos três plantas. São elas o alecrim, o cidró ou erva luísa e a lavanda, sendo que da lavanda nós utilizamos as folhas e as flores. De nome científico Rosmarinus officinalis, Aloysius citriodora palau e Lavandula angustifolia, respectivamente. Essas plantas foram utilizadas devido ao seu potencial, que pode ser testado, também por serem plantas medicinais, usadas nos âmbitos de ornamento, nos âmbitos de condimento, aromatizantes, além de terem propriedades muito importantes e componentes fitoquímicos presentes em sua estrutura. Segundo os autores Nagagawa et al., de 2020, a partir da matriz vegetal das plantas são produzidos fitoterápicos. E a partir disso, através da ação dos metabólitos secundários presentes de forma natural na planta, esses fitoterápicos podem atuar na defesa contra os patógenos. Para a realização do teste de atividade antibacteriana, nós utilizamos duas bactérias, o Staphylococcus aureus e a Escherichia coli. As duas são bactérias patogênicas, ou seja, elas são causadoras de doenças. A Staphylococcus aureus é uma bactéria gram-positiva, então ela tem uma parede celular espessa e com mais peptídeo glicano, e em situações oportunas ela libera toxinas nos hospedeiros e essas toxinas podem provocar doenças, como por exemplo a intoxicação alimentar. A Escherichia coli é uma bactéria gram-negativa, sendo assim ela possui sua parede celular menos espessa e com menos quantidade de peptidoglicano. Essa bactéria ocorre de forma natural na microbiota intestinal do ser humano e quando em equilíbrio ela estabelece uma relação de comensalismo. Quando acontece o desequilíbrio, ela pode causar diversas infecções, como a infecção urinária. As bactérias patogênicas elas podem ter seu metabolismo intermediário afetado de algumas formas, como por exemplo, pela ativação ou bloqueio das reações de síntese enzimática e ou alterando a sua estrutura das membranas, segundo os autores Michelin et al., de 2005. Dando início à nossa metodologia, aqui nós temos 3 fotos das plantas selecionadas que já foram previamente cultivadas na horta didática do IFPR Campus Cascavel: a lavanda, o cidró e o alecrim.
Para facilitar na hora dos resultados, também facilitar na hora dos experimentos, nós padronizamos e enumeramos cada planta e cada extrato que seria feito. Ficou como número 1 as folhas da lavanda, número 2 as folhas do cidró, número 3 as flores da lavanda e número 4 as folhas do alecrim. A nossa metodologia foi separada em duas partes. A primeira foi a obtenção dos extratos do alecrim, do cidró e da lavanda, e deu início com a coleta manual das amostras vegetais. Essas plantas foram colocadas em bacias para serem secas durante 5 dias em temperatura ambiente. Após isso, elas foram trituradas com auxílio de tesoura e liquidificador industrial para serem maceradas de forma conjunta ao solvente. O solvente que nós utilizamos foi um solvente hidroalcoólico de partição de 30% água e 70% etanol. E a determinação da quantidade usada desse solvente foi de acordo com a metodologia adaptada dos autores Camacho, Sartori et al., de 2011, onde a cada 60 gramas de material vegetal eram utilizados 200 ml de solvente. Após isso, ocorreu a adição do triplo da quantidade estabelecida de solvente e isso ficou descansando durante 24 horas para assim acontecer a filtração, que foi feita através de quitasato e bomba a vácuo. Esses extratos foram submetidos à roda-evaporação durante 6 horas e depois disso foram armazenados ao abrigo da luz, para assim ser feito o cálculo do rendimento através de uma regra simples. Uma parte da metodologia foi feita a avaliação da atividade antibacteriana dos extratos sobre a Escherichia coli e a Staphylococcus aureus. Nós utilizamos a metodologia adaptada dos autores Ramos et al. De 2012. Primeiramente, os extratos foram pesados e a droga padrão também. No nosso caso, nós usamos a droga padrão eritromicina. Eles foram pesados utilizando 100 microgramas de cada um. Logo após, foi adicionado solvente orgânico de metil sulfóxido e salina estéril nos mesmos. Foram adicionados 100 microlitros de dimetil sulfóxido e 900 microlitros de salina estéril, e essas amostras foram agitadas e reservadas. Posteriormente, iniciou-se a preparação do inóculo bacteriano, que é uma suspensão de micro-organismos concentrada, de concentração conhecida. Para a preparação, nós utilizamos cepas de bactérias obtidas por doação, que foram repicadas 24 horas antes. Após isso, dessas cepas repicadas, nós utilizamos uma unidade formadora de colônia e diluímos em 12 ml de salina estéril. Esse inóculo foi distribuído de forma confluente sobre uma placa de Petri contendo agar Miller-Hinton. E sobre essa placa de Petri foi adicionado os discos de papel filtro, já impregnados com as soluções que tinham sido preparadas antes. Foram adicionados em cada papel filtro, em cada disco de papel filtro, 20 microlitros de extratos vegetais e 20 microlitros de droga controle. E esses discos foram espalhados sobre as placas de Petri utilizando uma pinça esterilizada. Logo após, essa placa contendo os discos impregnados foi levada à estufa microbiológica por 24 horas a 36 graus. E, posteriormente, foi feita a leitura dos resultados utilizando um paquímetro. Lembrando que todos esses procedimentos foram feitos em ambiente esterilizado e com materiais esterilizados em uma autoclave. Além disso, o procedimento foi feito em duplicata, ou seja, nós fizemos todo o procedimento 2 vezes para cada bactéria. Como primeiro resultado, nós tivemos os extratos, onde é possível observar que cada um apresentou coloração, viscosidade e texturas distintas. Além disso, nós obtivemos o rendimento final de cada extrato, sendo que do extrato 1 foi de 16,18%, do extrato 2 de 1,58%, do extrato 3 de 6,34% e do extrato 4 de 17,6%. Aqui, nessa figura, nós temos os halos formados por cada extrato sobre Staphylococcus aureus. Aqui nós podemos observar um pequeno halo formado pelo extrato 3, um halo realmente significativo criado pelo extrato 4 e o número 5, que foi o halo da droga controle. E como podemos observar, igual a Rafael disse anteriormente, foram feitos duplicatas e esse resultado se repetiu nos 2 testes. Na Escherichia coli, nós não obtivemos nenhum resultado satisfatório. Apenas no segundo experimento tivemos um halo no extrato 1, no entanto, como ele não se repetiu, nós não podemos considerá-lo.
Desse modo, apenas a formação do halo na droga controle foi considerada, que é do halo 5. Aqui nós temos uma tabela onde contém o diâmetro dos halos de inibição formados. E como foi dito sobre Staphylococcus aureus, os estratos 1 e 2 não apresentaram nenhum halo, e nos estratos número 3 foi apresentado um halo de 7 milímetros, e no estrato número 4, um halo de 15 milímetros. E na Escherichia coli não foi considerado nenhum halo. No início das discussões e comparação dos resultados, nós utilizamos alguns autores principais. Primeiramente, os autores Aguiar et al., de 2008, que prepararam extratos da raiz, caule e folhas de Lipia alba, que é a erva cidreira, uma planta da mesma família do cidró, família Laminaceae. Eles obtiveram 15,61 gramas de extrato bruto. Comparando com o nosso resultado, foi um resultado bem acima. Nosso resultado inferior pode advir de alguns fatores, como, por exemplo, percas no processo de obtenção dos extratos, além da utilização de um solvente que talvez não fosse o mais apropriado. O autor Oliveira, de 2020, obteve um rendimento de extrato bruto de 22,1% do bergamot, 9,52% do melão de São Caetano e 7,27% da mamica de porco. Através das comparações de resultados, nós podemos observar que tanto esse autor quanto nós obtivemos uma grande variação de resultados na concentração do extrato. Para a discussão da atividade antibacteriana dos extratos, os autores Novaes et al., de 2003, avaliaram a atividade de 137 extratos vegetais sobre as mesmas bactérias, Staphylococcus aureus e a Escherichia coli. Sobre a Staphylococcus aureus, eles obtiveram 7 resultados positivos. No entanto, sobre a E. coli, nenhum resultado foi obtido satisfatoriamente. Desse modo, eles atribuíram tal resultado à parede bacteriana, à parede celular dessa bactéria, que apesar de ser menos espessa e ter menos peptidoglicano por ser uma bactéria gram-negativa, tem uma estrutura complexa e isso dificulta que os extratos vegetais acessem a sua estrutura interna. Os autores Aguiar et al., de 2004, testaram as propriedades do barbatimão contra Staphylococcus aureus e obtiveram resultados positivos, e atribuíram esses resultados à alta concentração do composto tanino no bergamot. Considerando que o alecrim também possui tanino em sua composição, nós podemos possivelmente atribuir os nossos resultados positivos a esse fato. Os taninos realmente aparecem diversas vezes na literatura como possuindo atividade antibacteriana. A atividade antibacteriana do alecrim também foi evidenciada por diversos outros autores. Sobre a flor da lavanda, que obteve resultado positivo, nós não achamos nenhum artigo ou estudo. No entanto, os autores Silveira et al., de 2012, efetuaram o teste de atividade antibacteriana de citronela, eucalipto e da lavanda, sendo que da lavanda eles utilizaram as folhas e as flores conjuntamente. Eles obtiveram resultados positivos sobre a Staphylococcus aureus e atribuíram tal resultado à presença de monoterpenos nesta planta. Os monoterpenos afetam a membrana dos micro-organismos, fazendo assim com que o seu crescimento seja inibido. Sendo assim, nós podemos atribuir possivelmente nosso resultado positivo também à presença de tais compostos. Então, nós concluímos que a planta que obteve maior rendimento foi o alecrim, com 17,60%, seguido pelo extrato da folha de lavanda, com 16,18%, e através das comparações com outros resultados, nós podemos concluir que o nosso rendimento foi um rendimento mediano, com exceção do cidró, que é considerado um rendimento baixo. Além disso, a gente também pode afirmar que o Rosmarinus officinalis, o alecrim, e a flor da lavanda angustifolia, a lavanda, possuem atividade antibacteriana sobre a bactéria gram-positiva Staphylococcus aureus. E através do nosso estudo, é necessária a realização de inúmeros novos testes, como, por exemplo, testes empregando diferentes solventes polares e apolares, com diferentes concentrações, com o objetivo de determinar a concentração inibitória mínima de cada extrato necessário, além de poder se realizar novos testes com outras plantas e sobre novas bactérias. Além disso, também, além de utilizar os extratos vegetais, possivelmente utilizar os óleos essenciais das plantas, que podem ser uma boa alternativa também para o combate das bactérias e de outros organismos.
Aqui temos as referências usadas nesses slides. E com isso nós concluímos a nossa apresentação. Obrigada pela atenção.